Seja bem-vindo ao canal Ajude a Sua Criança na Escola. Eu sou o professor Nelson e hoje eu tenho mais uma dica para você. A dica de hoje é sobre histórias, né? A maioria dos adultos sabe alguma história, né? Você vai chamar a criança, eu quero contar uma história para você. Qual é a finalidade da história? Trabalhar atenção, concentração, né? A gente está numa época aí que a criançada está muito tecnológica, presa a tablet, a smartphone, a computador, né? E os pais estão transferindo a responsabilidade de auxiliar a criança para esses aparelhos. Então você vai começar contando histórias para a sua criança. Pode ser uma história que você conheça, você pode inventar uma história, né? Então, vamos partir dos princípios de uma história que você conheça. Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Olha, vou contar uma história para você muito interessante. Tinha 3 porquinhos, 3 irmãos. E esses irmãozinhos, cada um tinha um ritmo, tinha um jeito de ser. Um era meio preguiçoso, o outro era um pouquinho mais esperto e o outro era bem trabalhador. E aí cada um decidiu seguir a sua vida, seguir os seus passos. Um construiu uma casinha, o mais preguiçoso construiu a casa de palha. Você sabe o que é palha? Pergunta, né? Capim seco, mato, né? Aí você argumenta lá. Pois é, ele construiu a casa de palha. O outro, que era mais espertinho, construiu de madeira, né? Sabe de onde vem a madeira? Aí você incrementa com alguma coisa. O outro, mais trabalhador, fez de blocos, de tijolos. Você também pode perguntar de onde vieram os tijolos, né? E aí acontece que tinha o lobo mau. Ele queria pegar a criança lá, queria pegar os porquinhos. E aí ele veio e falou, eu vou soprar, eu vou bufar, eu vou derrubar. Ele encheu o pulmão. E você pode acenar, né? Você tem que gesticular e tal. E ele soprou e derrubou a primeira casa. O porquinho saiu correndo, entrou na casa de madeira. Lá ele fez a mesma coisa. E os 2 porquinhos, o preguiçoso e o mais ou menos, foi até a casa dos tijolos, e lá o lobo fez e aconteceu e não conseguiu derrubar a casa. E aí ele tentou, entrou pela chaminé e tinha fogo, e aí os porquinhos conseguiram se livrar do lobo mau e viveram felizes para sempre. Então você conta a história do seu jeito, né? Ou você pode ler o livro, você pode entrar na internet e assistir algum vídeo e depois recontar, né? Isso para as crianças menores, né? de 3 a 5, de 3 a 7, eles vão contar, não, você esqueceu daquela parte, isso, me ajuda, tal. E para os um pouquinho maior, você pode contar do jeito que eu conto, né? Você vai contar a mesma história, só que sem falar que é dos porquinhos e do lobo mau, né? Então você vai chegar e falar, tinha um lugar que tinha 3 irmãos. Esses irmãos, embora nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, eles eram diferentes. Um era muito animado para tudo, muito perfeccionista, o outro nem tanto, e um não tinha prazer em nada. E aí eles fizeram lá umas construções. Então isso tem que ser para os maiores, por quê? Para eles ficarem atentos, que história que é essa? Né? Você fala, vamos ver, essa história você conhece, qual que é essa história? Pergunta para eles. E aí vem um camarada, forte, bravo, e ele estava faminto, e ele queria devorar esses 3 irmãos aí. Ele foi na primeira casa e assoprou. Quando você chega aí, eles já vão matar a charada, mas é uma forma também de trabalhar a atenção e concentração, porque a criança, o pré-adolescente, o jovem, ele sabe que ele conhece a história, mas ele vai querer descobrir pelas dicas que você dá que a história é a história que você está contando. Então, ajude na concentração, na atenção, né, na memória, na imaginação,
desta criança, que isso também auxilia e muito na sala de aula, porque é muito comum a gente estar dando aula e a criança olhando para um lado, olhando para o outro, mexendo um monte de coisa, e você acaba de falar, a criança não sabe o que você falou. Se inscreve no canal, compartilha aí, por favor, não deixe de comentar, de dizer a dúvida, algo que você quer que a gente comente aqui, para auxiliar você. Muito obrigado, Deus abençoe, ajude a sua criança na escola.